5 a partir das 20 horas. Então, se você quiser jantar neste dia fora, é um festival de massas, à vontade, para ajudar a arrecadar recursos para o congresso, né? Todos os pregadores e cantores que nós agendamos para o congresso, irmão, nenhum pediu nenhuma oferta. Todos que nós ligamos, vai estar conosco o Diego Rafael, lá da Paraíba, pregou aqui, está pregando no Brasil inteiro, um homem de Deus. O outro pregador do Rio de Janeiro, uma dupla de cantores de Campinas, São Paulo, e uma outra cantora. Nenhum, pastor, é X para eu ir, nenhum deles. Todos eles, olha, o que Deus colocar no coração da igreja, tiver condições de nos abençoar com uma oferta. E só que é claro que não tem como fazer um congresso, uma envergadura como o congresso que a gente faz aqui, que não tenha despesa, né? Então só as passagens de avião ficou, eu achei até que ficou barato. Só as passagens de avião ficou em R$3.000. Então geralmente um congresso desse não gasta menos do que R$15.000 para fazer um congresso desse. E os departamentos, eles não têm dinheiro. O dinheiro que o departamento de senhoras e jovens tem é os trabalhos que eles realizam ao longo do ano, com vendas de quitandas na praça, festival de pizza e outros trabalhos mais que juntam para fazer o congresso. Então, e na verdade toda a igreja é beneficiada com o congresso, né? Porque nós participamos, somos ministrados pela vida dos homens e mulheres de Deus, sem falar que a igreja ainda serve gratuitamente refeições para mais de 400 pessoas em cada período, no jantar do sábado, no domingo. Então não tem como, né, fazer um negócio desse. Não nasce dinheiro, não nasce no pé de feijão, como a gente dizia antigamente. Então existe um trabalho todo aí que é feito durante o ano, e quando você ajuda, você está cooperando para fazer o trabalho acontecer. Amém? Nós vamos liberar o pessoal do discipulado. Se tiver alguém hoje para o discipulado, estaremos liberando. Os demais ficam conosco aqui. Nós vamos estudar a palavra de Deus, continuar estudando a palavra do Senhor. A palavra de Deus, como sempre digo, ela é infinita. O salmista diz no Salmo 119 que os mandamentos do Senhor não têm fim. Então, quanto mais nós estudamos a palavra, mais Deus tem para nos revelar. Sentindo uma falta considerável de irmãos hoje aqui. Não sei se Jesus voltou e nós de repente ficamos. Acho que não foi isso não, né? Misericórdia, né? Alguma coisa está acontecendo aí. Mas nós estamos aqui, e onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, Ele está presente no meio deles. Hoje, durante o dia, orando, pedimos a Deus uma mensagem. Vários temas passou pela nossa mente, para nós pensando, né? Nós pensando qual tema o Senhor traria ao nosso coração para ministrarmos à igreja nesta noite. Olhando todo o cenário que nós estamos vivendo, pensei em ministrar sobre batalha espiritual, sobre guerra e tal, mas o Espírito de Deus colocou uma palavra no meu coração, e eu sei que eu já ministrei aqui outras vezes, mas eu quero ministrar sobre a bênção da unidade, porque dentro deste assunto vai estar um assunto que nós queríamos falar, de algo que temos percebido que tem acontecido muitas das vezes no seio de muitas igrejas e aqui na nossa realidade, que muitas das vezes nós precisamos corrigir, consertar, aprimorar, aperfeiçoar e assim por diante. Então nós vamos falar hoje sobre a bênção da unidade, a bênção de viver em unidade como igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós ministramos não faz muito tempo aqui numa terça-feira
sobre os pilares que sustentam ou sustentavam a igreja primitiva e que devem ser os pilares que devem sustentar a igreja do Senhor em todo o tempo em que a igreja do Senhor viver aqui na terra. Falamos sobre a doutrina dos apóstolos, sobre a comunhão, sobre a oração, sobre o partir do pão. Então a unidade ou a comunhão, assim como a oração, a doutrina dos apóstolos, a unidade é também, porque está dentro da questão da comunhão, uma das principais colunas da igreja do Senhor Jesus. Se você prestou atenção no texto que nós lemos nesta noite, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 12, versículo de número 25, Jesus vai dizer: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Essas são palavras de Cristo, são palavras de Jesus. Jesus, em outras palavras, está dizendo que aonde não tem unidade, certamente aquele povo, aquela cidade, aquele país será destruído, será devastado, e assim por diante. E esta frase citada por Cristo, no capítulo 12, versículo 25, é o texto de um contexto, de uma história, de um milagre que Jesus tinha acabado de fazer, que era ter curado um homem que era surdo, que era cego e mudo. Ele não via e nem falava. Acredito que dentre os milagres de Cristo, depois da ressurreição de Lázaro, é um dos maiores milagres que ele fez, porque geralmente ele curava o cego, ele curava o aleijado, curava o mudo. Aqui ele curou um homem que tinha as duas deficiências ao mesmo tempo, era mudo e também ele não enxergava. E esse milagre foi tão poderoso, tão grande, que a multidão começou a questionar: porventura não é este o filho de Davi? Ou seja, porventura não é este o descendente de Davi, o prometido de Davi? Que o filho de Davi é um título messiânico. Então veja, o homem que foi levado a Jesus estava sem dúvida alguma num estado lastimável. Ele não podia enxergar, era incapaz de falar e estava possuído por um demônio, porque essa cegueira e essa mudez era provocado por um demônio que habitava neste homem, que estava neste homem. E quando Jesus cura este homem, os fariseus vão acusá-lo de operar pelo poder de Satanás. Ele só fez este milagre porque ele está possuído por Beelzebu, ele está possuído por um demônio. Eles acusaram a Jesus de fazer milagres pelo poder do diabo. E quando eles acusam a Cristo de operar este milagre pelo poder de Satanás, Jesus mostrou que a declaração deles é ilógica e impraticável. Por quê? A declaração deles era ilógica e impraticável. Porque qualquer razão Satanás lutaria contra si mesmo. Então a declaração deles é impraticável. Por que razão ou por qual motivo o diabo lutaria contra ele mesmo? Como é que você chega na sua casa depois do culto, e você chega lá e quebra a sua casa toda? Um exemplo. Ou expulsa a sua esposa, o esposo, o filho e assim por diante. Como Satanás expulsa Satanás? Jesus questionou isto. E aí Jesus afirma, ou vai afirmar no texto, que Satanás tem um reino, porque ele vai dizer aqui no versículo de número 26, e se Satanás expulsa Satanás, está dividido. Ou melhor,
E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Satanás tem reino, sim ou não? Tem ou não? Tem, porque Jesus está dizendo que ele tem. Jesus está dizendo que o diabo tem um reino. É claro que, veja que a palavra reino aí, que é reino de Satanás, está com R minúsculo. Você vai ver lá no reino de Deus, mais embaixo, no versículo 28, está com letras graúdas, reinos de Deus com letras graúdas. Mas Jesus está afirmando que o diabo tem um reino. É o reino do mal, mas tem. É o reino dos demônios, mas tem. É o reino do inferno, mas tem. Então ele está dizendo, se Satanás expulsa Satanás, ele está dividido contra si mesmo. Como subsistirá o seu reino? Então Jesus está dizendo que Jesus está dizendo que Satanás tem um reino, pois ele é o Deus deste mundo, o Deus desta era. Jesus também está dizendo que Satanás tem uma casa. Ele vai dizer aqui no versículo anterior, ele disse: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo ou si mesma não subsistirá. Então Jesus está dizendo que Satanás tem um reino, e Jesus está dizendo que Satanás tem uma casa, e esta casa que Satanás tem é o corpo deste homem. Ele habita no corpo deste homem. No capítulo 12, no mesmo capítulo, no versículo 43, que você está com a sua Bíblia aberta, no capítulo 12, versículo de número 43, Jesus vai dizer que Satanás tem uma casa. Ele vai dizer, ele diz assim: e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra. Então diz, o espírito imundo diz: voltarei para onde? Para a minha casa de onde saí. Então Jesus está dizendo que o diabo tem um reino e o diabo tem uma casa. O reino é o inferno com seus demônios, e a casa são as pessoas onde ele habita, em quem ele habita. Ele está dizendo, repito novamente, que o diabo tem um reino, o diabo tem uma casa. Então o demônio diz: voltarei para a minha casa de onde saí, e voltando a achar desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e são os últimos atos deste homem piores do que os primeiros, e assim acontecerá com esta geração má. Então veja que Jesus está afirmando que Satanás tem um reino e tem uma casa, mas ele nunca está dividido contra seu reino e nunca está dividido contra a sua casa. Se Satanás expulsa os próprios colaboradores, porque eles estão dizendo que Jesus expulsou o demônio porque ele estava possuído de demônios. Então, se Satanás expulsa os próprios colaboradores demoníacos, ele está opondo-se a si mesmo, dividindo o seu reino e destruindo a sua casa. E o que nós queremos dizer com isso nessa introdução? Que se nós nascemos de novo, nós cristãos nascemos de novo, fomos batizados no mesmo batismo, temos o mesmo Senhor, servimos ao mesmo Deus, praticamos a mesma fé e vamos morar no mesmo céu, que razão temos para lutar um contra os outros? Vou repetir: se nós nascemos de novo, se fomos batizados no mesmo batismo, temos o mesmo Senhor, servimos ao mesmo Deus, praticamos a mesma fé, vamos morar no mesmo céu, que razão temos em lutar uns contra os outros? Paulo, quando ele vai escrever na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 1, versículo de número 13, acompanhe aí, você abra a sua Bíblia para acompanhar. Toda a citação que eu fizer aqui, abra a sua Bíblia para você aprender a fluir a sua palavra, a Bíblia. 1 aos Coríntios capítulo 1, versículo 13, ele faz uma pergunta.
Qual é a pergunta? É esta: está Cristo dividido? E por que Paulo faz esta pergunta? Está Cristo dividido? Porque na igreja de Corinto estava acontecendo a quebra da unidade. Na igreja de Corinto estava acontecendo porfia, pelejas, dissensões, emulações, discórdia. E a igreja de Corinto estava dividida em grupos: grupo de Paulo, grupo de Pedro, grupo de Apolo e grupo de Cristo. E quando Paulo vai escrever aqui para corrigir essa deficiência praticada pela igreja de Corinto, e ele corrige isto, ele faz esta pergunta: está Cristo dividido? Todos nós sabemos, irmãos, que igreja tem problemas. Tem ou não problemas? Toda igreja tem problemas. Toda igreja tem problemas. Eu conheci aqui várias pessoas nesta cidade que eles não ficavam em nenhuma igreja. Eles começaram vindo numa igreja, lá na igreja tradicional presbiteriana, depois saíram um grupo, fundou uma igreja pentecostal. Eles saíram de lá, vieram para cá, saíram daqui, foram para outra igreja, de lá já saíram, foram para outra, e de lá já estão no mundo. E por quê? Essas pessoas nunca permaneceram numa igreja. Porque estas pessoas, elas que vivem mudando de igreja em igreja, elas querem achar uma igreja perfeita, quando na verdade o problema não está na igreja, o problema está nessas pessoas. Está nessas pessoas, não na igreja. Porque na verdade toda a igreja ela tem problemas. Se nós fôssemos ministrar aqui nesta noite sobre coisas que tinha na igreja primitiva e tem na igreja atual, poderíamos ministrar sobre vários temas, dentre eles sérios problemas ou problemas. Vou dar alguns exemplos para você. Por exemplo, alguns problemas que existiam na igreja primitiva. Atos capítulo 15, versículo de número 1, a Bíblia diz que havia uma questão doutrinária na igreja primitiva. Eu não vou ler totalmente aqui, eu só vou citar aqui a referência. Mas o que estava acontecendo? Judeu só queria pregar para judeu. E quando um gentil se convertia, o judeu queria que o gentil guardasse a lei, o sábado, circuncidasse. E houve uma discussão tão grande dentro da igreja, que no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, aconteceu o primeiro concílio da igreja. O primeiro concílio da igreja, onde todos os apóstolos se reuniram para resolver esse problema doutrinário dentro da igreja. Outro exemplo, 1 aos Coríntios capítulo 1, versículo 10. Esse aqui eu vou mostrar, que está mais diretamente ligado ao texto. 1 aos Coríntios capítulo 1, versículo 10. Brigas entre os irmãos. Era um outro problema que tinha na igreja de Corinto. Olha o que diz: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Quem tem uma tradução que não é dissensões? Divisões. Quem tem uma tradução que não é dissensão ou divisão? Fica aí mesmo, são essas duas. Que não haja dissensões ou divisões, antes sejais o quê? Seja o quê? Completamente unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Aí ele continua dizendo: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe, que há contendas entre vós. Aqui eu vou resolver uma coisa aqui agora, que muito crente acha que não pode fazer. Paulo ficou sabendo desse problema, sim ou não? Quem levou para Paulo esse problema? Alguém da família de quem? De Cloe. Então é errado um
está acontecendo um problema dentro da igreja, que você sabe que está acontecendo um problema dentro da igreja, que vai causar divisão na igreja, é errado você trazer esse problema para o pastor? Não é. Vamos deixar as coisas bem claras aqui no ensinamento nesta noite. Não é errado, porque pastor, se vai dividir a igreja, se vai causar um problema na igreja, você está sabendo o que está acontecendo, a liderança da igreja precisa saber do que está acontecendo. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes alguém diz assim para nós, quando surge um problema que já está no limite: pastor, eu não vim trazer o que estava acontecendo, porque às vezes pode pensar que a gente está fazendo fofoca. Fazer fofoca é uma coisa, nós vamos falar sobre isso. Agora, trazer um problema que é real e precisa ser resolvido antes que ele se torne um câncer, aí tem que ser resolvido, tem que ser trazido. Amém? Está entendido? E que foi que o da família de Cloe, que certamente era uma família de obreiros, ou uma igreja que tinha na casa deles, contou para Paulo? Que havia o que entre os irmãos? Divisões, que há contendas entre vós. Veja bem, muito bem. Então havia briga entre os irmãos. 1 Coríntios 5:1, havia pecado de fornicação. A igreja de Corinto tinha um pecado para corrigir. Um jovem estava tendo relações sexuais com sua madrasta, e a igreja sabia e não corrigia. Tinha problemas de fornicação. 1 Coríntios capítulo 6, litígio entre os irmãos. Irmãos estava levando outros ao tribunal, quando não pode. Problema. 1 Coríntios capítulo 9, discussão sobre o sustento pastoral. Paulo, a igreja de Corinto, não tinha capacidade de reconhecer o ministério apostólico de Paulo. Esses dias, não, deixa para lá. Não tinha, deixa para lá. Não tinha capacidade de reconhecer o ministério apostólico de Paulo. Paulo tinha que trabalhar para se autossustentar para poder fazer a obra. Se os irmãos da igreja de Filipe e da Grécia não mandassem sustento para Paulo, como ele diz lá em Filipenses: vocês, filipenses, foram os primeiros a reconhecer minha necessidade ministerial e me enviar proventos para me manter. Não que eu tenha necessidade disso. Mas a igreja de Corinto vai ter 2 capítulos, 8 e 9, para tratar sobre essa questão do sustento pastoral. Do sustento pastoral. 1 Coríntios 11:17, discussão na Santa Ceia. Os crentes iam participar da Santa Ceia, e antes de tomar a ceia, a Bíblia diz que muitos deles já estavam embriagados, porque ele era solteiro e Pedro era casado. Então ele está fazendo uma aplicação aí. Está fazendo uma aplicação. Então veja bem, no 1 Coríntios 11:17, discussão na ceia. Eles chamavam a Santa Ceia de culto da comunhão. Então como era que eles celebravam a Santa Ceia? Era assim: cada família ia para a ceia e levava um prato de comida. Está no capítulo 11, depois você lê em casa. Igual a gente faz na manhã com o Espírito Santo. No culto de ceia, todo domingo que ele celebrava, os crentes iam para o culto chamado culto da comunhão, só que de comunhão não tinha nada. E ali o que acontecia? As famílias mais abastadas comiam primeiro, e deixava que as famílias mais pobres ficassem com o resto, ou não comia. E alguns chegavam até a ficar embriagados antes da ceia. Paulo vai falar isso aí. Ele diz aqui, no versículo 17, vou ler com vocês: nisto porém que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque nós temos que nos ajuntar aqui, irmão, na igreja, no culto, para melhor e não para pior, sim ou não? Vos ajuntais não para melhor, mas para pior. Porque antes de tudo, ouça o que? Quando vos ajuntais na igreja, aonde? Há entre vós o que? Divisões, e em parte eu creio. E até importa, olha o que Paulo diz: e até importa que haja entre vós heresias,
para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, ou seja, todo mundo tinha que tomar ao mesmo tempo, mas um tomava primeiro do que outro, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Estava acontecendo o que dentro da igreja de Corinto? Era embriaguez. Se embriaga. Não tendes porventura casas para comer ou beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Esse problema que está acontecendo da igreja de Corinto traz a maior inspiração do texto da Santa Ceia, que é o texto que nós lemos a partir do versículo 11 do capítulo, a partir do versículo 23 do capítulo 11. Não existe em nenhum outro lugar da Bíblia um texto da ceia como esse texto aqui. E Paulo tem que trazer e mostrar como deveria ser a forma certa de celebrar a Santa Ceia. Então havia discussão na ceia. Nos capítulos 12, 13 e 14, depois você pode ler em casa, estava havendo bagunça no culto em relação aos dons espirituais. Era uma disputa para ver quem profetizava mais, quem falava em línguas estranhas mais alto do que o outro, para ver quem era mais espiritual. Estava tão bagunçado que quando um profetizava, o outro se levantava para profetizar, o outro também, e em vez de edificar a igreja, estava tendo era confusão dentro da igreja. A igreja tem problemas, sim ou não? Agora, para que surgem os problemas? Os problemas surgem para ser resolvidos e não para destruírem a igreja. Os problemas surgem para ser resolvidos e não para destruírem a igreja. A unidade e a comunhão fortalece a igreja contra os ataques do diabo e capacita-nos para a divulgação do reino de Deus. Vou repetir. Não, repita comigo, diga: a unidade e a comunhão fortalece a igreja contra os ataques do diabo e capacita-nos para a divulgação do reino de Deus. Do reino de Deus. Quais são os meios que Satanás usa para quebrar a unidade da igreja? Aí sim, fofoca, mexerico e disse-me-disse. Eu ia preparar uma doutrina só sobre isso, mas depois eu pensei, se eu falar da unidade, eu consigo introduzir isso no seio da igreja. Por quê? Irmão, sem mentira nenhuma, umas 10 vezes nesses últimos 2 meses, alguém me procurou para dizer assim: pastor, aconteceu um problema comigo, assim. E aí o que aconteceu? Fulano de tal começou a levar para fulano de tal, para fulano de tal. Eu estou doente, pastor, estou magoado, eu estou ferido. Irmão, fofoca, mexerico, disse-me-disse, passar adiante uma história que é verdadeira, já deve se pensar várias vezes em fazer isso. Agora, passar adiante o que você não sabe que é verdade, um problema ou uma dificuldade que surgiu com alguém que você não tem conhecimento dos fatos, se colocar na posição de um fofoqueiro dentro da igreja, uma fofoqueira, um mexeriqueiro, alguém que fica levando e trazendo história, levando e trazendo contenda, levando e trazendo discórdia, isso vai quebrar a unidade da igreja. Infelizmente, o que acontece é que acaba que a grande maioria das pessoas vão se ferindo ao longo do tempo, dos dias e dos meses, e aí às vezes nós nos reunimos e queremos que Deus, o Espírito, o poder de Deus, a glória de Deus se manifeste. Mas como Deus vai se manifestar no meio de um povo? E eu falo isso num contexto geral, aonde na verdade a fofoca, o mexerico, o disse-me-disse está prevalecendo e está imperando.
O que quebra a unidade da igreja? Falta de perdão entre os irmãos. Na caminhada, irmão, na jornada, eu estava falando ontem aqui na sala de aula, o desejo do meu coração era domingo, depois do domingo da consagração, nós fazemos à noite o culto do perdão. É porque eu já tinha uma agenda, então não tive como acoplar no dia da consagração. Mas no ano que vem, na consagração, que agora nós vamos fazer todo mês de outubro, igual aquela, o culto da noite será o culto do perdão. Por quê? Porque nós estamos convivendo junto toda semana, todos os meses, todo ano, até a volta de Jesus. Sim ou não? E vai ter que ser assim. E inevitavelmente vai acontecer um atrito aqui e acolá com alguém. Às vezes nós estávamos aqui e uma irmã deu uma nós estávamos falando aqui sobre personalidades, sanguíneo, colérico, e uma das jovens deu o exemplo, pastor, o colérico, ele olha para uma pessoa e pensa assim, aquela pessoa está com raiva de mim, aí ela já fica ferida, magoada. Tem pessoas que se ferem, ou melhor, tem pessoas que são feridas e tem pessoas que se ferem a si mesmo, se magoam. Aliás, para falar a verdade, irmão, hoje a gente não pode falar nada mais. As pessoas estão tão melindrosas, tão sensíveis. Irmão, eu vou falar uma coisa aqui, E N pessoas já falaram assim para mim, pastor, o senhor tem que mudar seu jeito de pregar. Suas palavras às vezes são muito duras. E eu já tentei, irmão. Mas aí eu me lembrei de uma coisa. Quando eu me converti há 30 anos atrás, eu sei que tem muita coisa que eu preciso mudar ainda. Eu sei disso. E luto comigo todos os dias. Mas desde 30 anos atrás, quando eu aceitei Jesus, a primeira mensagem que eu preguei já era nesse modelo de mensagem que eu prego até hoje. Então Deus me deu esse estilo de pregar. Eu não sou um Cláudio Duarte que sabe pregar uma mensagem de autoajuda e fazer o povo rir. Desde quando eu preguei a minha primeira mensagem, eu me lembrei disso. A primeira mensagem que eu preguei eram mensagens com a direção de levar o povo a um compromisso com os céus, a um compromisso com Deus. Repito, eu sei que eu tenho que melhorar muita coisa na minha vida, eu reconheço isso, porque eu sou pastor, mas eu estou também como você, num processo de aperfeiçoamento até a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas quando o Espírito de Deus me lembrou isso, eu digo, é verdade, Senhor, desde a primeira mensagem que eu preguei, sempre é esse estilo de mensagem. Mas o que eu quero dizer é que as pessoas hoje, elas se ferem muito fácil, estão muito melindrosas, irmão. E outra coisa, eu quero dizer uma coisa para vocês: pastor não tem bola de cristal, e nem o irmão que está do seu lado, e a irmã que está do seu lado, e o irmão que congrega com você, também tem bola de cristal. Então se você está ferido, magoado, se feriu com alguém, é seu dever procurar esta pessoa, dizer, eu estou ferido contigo, eu estou magoado, eu interpretei isso assim, assim, assim. Porque crente não tem bola de cristal, não. E o Espírito Santo não é semeador de contenda, não. Ó, Arnaldo, meu servo, o Sérgio está com raiva de ti, procura ele para consertar. Ele não vai fazer isso, não. O Espírito de Deus não é semeador de contenda. Então nem o pastor tem, nem o seu irmão tem bola de cristal para adivinhar que você se feriu, que você está ferido, a não ser que seja algo que já é concreto. Então o que acontece? O que eu quero dizer? É que nós convivendo junto, uma família que convive junto, tem atrito, sim ou não? Esta família, para viver bem dentro da mesma casa, tem que se perdoar, sim ou não? Assim é dentro da igreja. Em algum momento vai ter algum atrito, alguém vai se ferir, alguém vai ser ferido, mas o que eu tenho que fazer?
eu tenho que liberar perdão. Jesus orientou, ele disse que nós temos que perdoar o nosso irmão que pecou contra nós no dia 70 vezes 7. Então Jesus, quando foi lavar os pés dos discípulos, o que ele falou para Pedro? Pedro falou para ele, Pedro disse: Senhor, tu vai me lavar? Tu não me lava, tu é meu mestre. Jesus disse: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Então me dê um banho, me lave todinho. Aí Jesus disse: não, quem já me aceitou já está lavado, é necessário lavar somente os pés. O que Jesus quer dizer? Que na caminhada é inevitável os pés da caminhada sujarem com as poeiras da jornada. Agora a questão é: eu vou lavar meus pés como Jesus ensinou, ou eu vou continuar caminhando com os pés sujos? Então, se eu fui ferido, eu preciso perdoar e ser perdoado. E a falta de perdão quebra a unidade da igreja. Que mais? Formação de grupos dentro da igreja. Formação de grupos. Irmão, nós não vamos aceitar isto acontecer dentro da igreja. Mocidade dividida. Uma jovem lidera um grupo de jovens, enquanto despreza outros. Círculo de oração. Uma irmã lidera um grupo de irmã, enquanto o outro libera outro grupo de irmã. E assim vai acontecendo dentro da igreja. Grupos. Um grupo se torna um xodozinho do outro. Você está trabalhando contra o reino de Deus. Toda casa dividida não subsistirá. Imagine, irmão, vou dar um exemplo da nossa juventude. Nós já chegamos, o número maior de jovens que nós chegamos a ter aqui foi 45 jovens. Hoje nós não sei se nós temos 30 jovens aqui. A coisa mais rara que tem recentemente nos últimos anos é a gente batizar um jovem. Já perceberam isso? E não é só aqui não, teve igreja que perdeu, foi a mocidade inteira. Eu fui pregar numa igreja, que o pastor falou para mim, aqui nós tínhamos 50 jovens, com a pandemia nós perdemos todos os jovens praticamente. Desviou. Agora, como é que uma mocidade tem 25 jovens e alguém dentro da mocidade aí fica semeando divisão para diminuir o grupo que já é pequeno? Estou dando um exemplo. Então eu estou trabalhando contra o quê? O reino, contra a minha casa, que eu faço parte. Assim é no meio dos obreiros. O Gilmar fez a inauguração de uma congregação. Vou dizer, eu ia falar só na reunião de obreiro, vou falar aqui. Eu percebi um certo comportamento de alguns obreiros com um sentimento de inveja, irmão. Por quê? Quer dizer que um obreiro não pode prosperar, não pode crescer, não pode se desenvolver, não? Pelo amor de Deus, gente. Se nós estamos trabalhando para o mesmo Senhor e para o mesmo reino, se o Sérgio prosperar eu me alegro, se o Arnaldo prosperar eu me alegro, se ele prosperar eu me alegro, se ele prosperar eu me alegro, se eu prosperar a igreja se alegra, porque é o reino de Deus quem está ganhando e o reino de Deus quem está prevalecendo. E todos nós temos um tempo certo, sim ou não, na nossa vida. Então não tem por que ficar com inveja do meu irmão, esquerdo com o meu irmão, porque Deus abençoa, ele está prosperando no ministério, ou crescendo no ministério, ou crescendo ministerialmente. Se você fizer certinho, fizer o que foi colocado na tua mão para fazer e for obediente, Deus também vai te colocar no lugar certo, no tempo certo, na hora certa. É o outro tópico, disputa de poder no meio do povo de Deus, divide a igreja, quebra a unidade. Que mais? Concessão ao pecado. Que mais? Pessoas desgostosas com algo ou com alguém. Então vamos lá. Tem outras coisas, mas nós colocamos isso aqui, ó. Quando Cristo fundou a igreja, Ele fundou a sua igreja para que a igreja fosse um edifício espiritual, onde cada membro funcionasse perfeitamente na função em que ele foi colocado. Repito, quando Cristo fundou a igreja,
ele afundou para que fosse um edifício espiritual, onde cada membro funcionasse perfeitamente na função em quem foi colocado. Abra aí sua Bíblia em 1 Pedro 2. 1 Pedro, capítulo de número 2 e versículo de número 4 e 5. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 5. E chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Versículo 5. Vós também, como o que, irmãos? Pedras vivas, sois o que? Edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Nós somos o que? Pedra. Nós somos pedra viva. Diga para o irmão que está do seu lado: você é uma pedra no templo de Deus, uma pedra viva. É Pedro quem diz. Todos nós somos uma pedra viva numa grande construção espiritual que é o templo de Deus. Vamos ver outra referência. Efésios capítulo 2 e versículo de número 18 ao 22. Efésios capítulo de número 2, versículo de número 18 e 28. Efésios capítulo 2, versículo 18 ao versículo de número 28. Olha aí. Porque por ele ambos. O que significa aqui ambos? Cada um de nós. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e de quem mais? E da família de Deus. Todo crente que nasce de novo, ele não só passa a fazer parte de uma igreja. O plano de Deus é muito mais elevado. Ele passa a fazer parte da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Jesus é o que? A pedra principal, no qual todo o edifício, olha isso aí, todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificado para quê? Para a morada de Deus no Espírito. Então veja que Paulo está dizendo aqui que todo edifício bem ajustado, ou seja, cada crente no seu devido lugar, na sua devida posição, faz o corpo inteiro de Deus crescer. Então quando eu exerço no corpo de Cristo a função que Deus me colocou no corpo, quando a irmã Abadia exerce no corpo de Cristo a função para a qual Deus a colocou, quando o Sérgio exerce no corpo a função para a qual Deus colocou no corpo, o que vai acontecer? O corpo de Cristo vai ganhar e todo mundo cresce junto neste edifício espiritual que é o corpo de Cristo. Entendes esse mistério revelado aqui na palavra de Deus? Veja bem, Efésios capítulo 4, versículo 15. Efésios capítulo 4, versículo 15. Ele vai dizer assim, ó: antes, seguindo a verdade em amor, o que diz o resto? Cresçamos em... Pode ir. Cresçamos em tudo. Na tradução do irmão Diego diz: cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo. Então fomos colocados no corpo para ficarmos do jeito que fomos colocados no corpo para crescer. Quando nós estávamos no mundo, irmão, igreja, cada qual tinha uma espécie de fé. Quando Cristo veio ao mundo e morreu por nós, Ele nos atraiu a Ele. João 12:32, Jesus diz assim: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. E quando Ele nos atraiu a si mesmo, a todos Ele unificou na mesma fé.
como nenhum de nós chegará a Cristo por outro caminho, a não ser através da fé. Então, quando nós estávamos no mundo, cada um de nós tínhamos uma espécie de fé. Cristo nos unificou nele, nos atraiu para ele, através da mesma fé. Então veja, existem diferentes níveis de fé. A Bíblia Sagrada diz, eu quero mostrar isso para você, por isso que nenhum crente manifesta a Deus da mesma forma ou igual. Abra aí Romanos capítulo 5, por favor. Romanos capítulo 5. Será que é Romanos 5 mesmo? Deixa eu achar aqui. Não é Romanos 5. Não está no esboço aqui, mas me envia a memória. Deixa eu ver se é o 12. Sim, Romanos 12. Romanos 12. Quando uma pessoa aceita Jesus, ou todos nós que estamos aqui, quando a gente aceitou Jesus, olha aqui para mim, cada um de nós recebeu uma medida de fé. A fé não é igual. Essa medida de fé aqui para servir a Deus não é igual para todo mundo. Ele nos uniu em uma só fé, em Cristo, mas deu a cada um uma medida de fé. Então olha o que ele diz aqui no capítulo 12, versículo 3: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme o que? A medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então no dia que você aceitou Jesus, Deus viu a intensidade da entrega. Então disse aqui, esse aqui para começar comigo, essa medida de fé. Esse aqui para começar comigo, essa medida de fé. Esse aqui para começar comigo, essa medida de fé. É bíblico. É por isso que Jesus, quando fala da fé, ele diz que a fé, nós temos que ter a fé que cresce. Ele não diz assim, aquele que crê em mim. Ou melhor, ele não diz que nós devemos ter fé do tamanho de um grão de mostarda. Ele diz que a nossa fé deve ser como. O que é como? Um advérbio de comparação. O que ele significa? Paulo está dizendo que Deus deu a cada um de nós uma medida de fé. E agora o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer essa fé crescer. E como é que essa fé cresce? Cresce como o grão de mostarda. E como é o grão de mostarda? A sua semente é a menor da semente de todas as hortaliças. Mas quando essa fé é plantada, Jesus Cristo disse que se torna a maior das hortaliças, que as aves do céu vêm se aninhar nela. Então, existem vários níveis de fé. Isso é uma verdade. Existem vários tipos de serviços na obra de Deus, de ministérios e de dons. Porém, há 7 unidades na Bíblia Sagrada que o crente não pode quebrar e tem que guardar, irmão. Nenhum de nós aqui tem uma fé igual a outra, porque cada um de nós temos uma medida, recebemos uma medida de fé e desenvolvemos essa medida de fé à proporção que vamos tendo relacionamento com Deus. Uns mais, outros menos, outros do tanto que recebeu até hoje, porque não se relaciona com o Senhor. Porém, em relação à unidade, mesmo que haja diferentes níveis de fé, tipos de serviço, de ministérios e de dons, em relação à unidade, só existe um tipo de unidade, ou melhor, 7 unidades na Bíblia Sagrada que foi dada pelo Espírito, que não pode ser quebrada. Vamos ler Efésios capítulo 4. Efésios capítulo de número 4 e versículo de número 4. Vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim, ó: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor,
que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Leia aí, Diego, na sua tradução esse versículo. É a mesma tradução, então. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar o quê? A unidade de quem? A unidade é do pastor Arnaldo? É do pastor Leontino? É do pastor Álvaro, presidente da Comadetrim? A unidade é do Espírito, guardando a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aí ele vai falar das 7 unidades do Espírito. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Veja que aqui ninguém ficou de fora. O texto está dizendo que Deus é sobre todos, por todos e em todos. Então Paulo vai falar aqui das 7 unidades do Espírito. Primeiro ele está dizendo, há um só o quê? Corpo. Irmão, a igreja de Cristo é um só corpo. Não tem como, se existe divisão na igreja, alguma coisa está errada. Porque Jesus está dizendo que é um só corpo. Abra aí 1 Coríntios capítulo 12 e versículo de número 12. 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 12. Paulo vai usar uma alegoria para falar da unidade do corpo de Cristo. E você já conhece esse texto, é claro, mas como está dentro do assunto, nós vamos ler de novo as mesmas coisas, como disse Paulo. Versículo 12: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, está certo isso aí que Paulo está falando? O seu corpo é um corpo só, sim ou não? Agora o seu corpo tem quantos membros? Quantos membros tem um corpo aí? Quem é que sabe? Biologia? Débora? Débora faz faculdade, não é só porque não é obrigado a saber de tudo, né, Débora? É uma excelente, muito inteligente. Quem mais? Quem pode falar aí? Eu não sei, 300 e tantos? Hã? Quantos membros tem um corpo humano? Eu devia ter pesquisado, né? Eu não pensei nisso para falar para vocês. Mas são muitos membros. Todo o corpo é um, mas os membros são muitos, sim ou não? E todos os membros, sendo muitos, diz Paulo, são um só corpo. Assim é Cristo também, né? A minha esposa fez cirurgia de vesícula. Aí os médicos dizem, não, vamos arrancar a vesícula do corpo, porque a pessoa vive sem a vesícula. Vive sem a vesícula. Mas se ela está no corpo, ela tem um propósito. Todo membro que Deus colocou no corpo tem uma finalidade funcional para o corpo. Se esse membro é retirado, alguma coisa vai ter que trabalhar mais. Outro membro vai ter que trabalhar mais para fazer o corpo funcionar, quando todos os membros que estão no corpo deveriam estar cumprindo a sua função, para não forçar o outro a trabalhar mais do que devia. Isso é uma verdade, todo mundo sabe disso. Então o corpo é um, mas os membros são muitos, disse Paulo. Então o que ele continua dizendo aqui? Ele continua dizendo, pois todos nós fomos batizados em um Espírito. Olha o texto, aqui não está falando do batismo no Espírito Santo, e nem está falando do batismo nas águas. Aqui está falando do batismo no corpo de Cristo. Ou seja, no dia que você aceitou Jesus e nasceu de novo, é importante você descer as águas na igreja local, sim. Mas não adianta você descer as águas na igreja local se você não nasceu de novo. Porque se você não nasceu de novo, você não foi batizado no corpo de Cristo Jesus. Então fomos batizados no mesmo Espírito, formando um corpo
quer judeu, quer grego, quer servo, quer livre, e todos temos bebido de um mesmo Espírito. Então, o que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que quando a igreja se forma, vem pessoas de todas as classes, aqui grego, escravo, livre, bárbaro naquele tempo, quem era livre, soldado romano, judeu, todos vêm para a igreja e todos se tornam um no corpo de Cristo. Não existe diferença, aqui não existe bambamã, aqui não existe predileto, aqui não tem um filhinho querido de Jesus, não tem filhinho querido de Jeová. Todos nós fomos batizados no mesmo corpo, independente da classe social, independente da cor, independente do QI, independente de qualquer coisa, fomos batizados no mesmo corpo, o corpo de Jesus de Nazaré. Existem membros mais importantes. Eu não sou mais importante do que você porque eu sou pastor. Eu tenho uma responsabilidade maior do que a sua, que Deus me colocou no corpo com essa responsabilidade. É diferente. Mas eu não sou mais importante do que você para Cristo. Ele vai falar isso aqui na alegoria do corpo. Olha aí, versículo 14: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo. Se a orelha disser porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Agora, quero chamar a sua atenção aí para esse versículo, versículo 18. Os obreiros, você que almeja crescer na igreja, olha esse versículo aí, 18. Mas agora Deus, quem foi? Quem foi, irmãos? O que Deus fez? Colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Foi como quis. Foi Deus que colocou como quis. Então, quando eu aceitei Jesus, eu não aceitei Jesus para ser pastor. Deus me colocou no corpo para ser pastor. Colocou cada um no corpo como Ele quis. Que às vezes a pessoa, Deus está fazendo alguém prosperar na igreja, e às vezes o crente fica: por que não é eu? Porque Deus coloca o membro no corpo como Ele quer. Isso aí está claro. Deus colocou cada membro no corpo como Ele quis. Porque Ele diz: e se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Imagine um corpo de um pé só, de uma orelha só, de um ouvido só, de uma mão só. Como esse corpo funcionaria? Seria impossível. Agora, pois, há muitos membros, sim ou não? Mas um só corpo. Versículo 24, para nós ganhar tempo. Vamos ler o 23, 22. Antes os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são o que? Necessário. E os que reputamos ser os menos honrosos no corpo, e a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim, quem foi? Formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja o que, irmãos? Para que não haja o que, igreja? Divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Paulo está falando aqui que o membro no teu corpo, no meu corpo, que eu dou menos valor, são às vezes aquele que é mais importante. Eu já dei esse exemplo aqui. O dedo de mindinho do pé, 75% do peso do teu corpo está sobre o dedo de mindinho do pé. Mas quem vai dormir se lembrando do dedo de mindinho do pé? Quem? Ninguém. É só se bater na cama, né? A irmã está falando aqui. Então o que eu tenho que fazer, irmão? Como crente que conhece o Evangelho, o que eu tenho que fazer? Descobrir qual é a minha função. Aonde? No corpo. Aqui está dizendo, Paulo está dizendo que um membro não pode dizer: eu não sou do corpo porque eu não sou pastor.
Então não sou do corpo. Um exemplo: no olho não pode dizer que não é do corpo porque não é pé. O pé não pode dizer do corpo porque não é mão. Não, ele está dizendo que Deus colocou os membros do corpo como Ele quis. Isso aí é soberania. Isso aí ninguém questiona. O Paulo, escrevendo aos Romanos, diz assim: o vaso não pode dizer ao oleiro qual é a forma que ele quer ter. O oleiro dá ao vaso a forma que ele quiser dar a forma ao vaso. Isso é a verdade. Então eu te dou um conselho aqui para você: não se perder na missão que Deus tem na sua vida. Não queira ser no corpo aquilo que Deus não te colocou para ser. E não abra mão daquilo que Deus te chamou para ser, e pronto. É muito simples e fácil. Se você entender verdadeiramente o Evangelho, você não vai querer para você aquilo que Deus não quer, porque não vai funcionar, não vai dar certo. Há um só corpo. Aí o tempo já avançou. Um só Espírito, uma só esperança. Tem todas as referências aqui, mas não dá mais tempo. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, que é o batismo do corpo, um só Deus e Pai. Olha, irmãos, Satanás, repita comigo: Satanás tem logrado êxito. Vamos lá? Satanás tem logrado êxito no meio do povo de Deus, pois hoje essa unidade tem sido facilmente quebrada. Ele é um grande estrategista e trabalha duro para jogar os cristãos uns contra os outros, pois sabe que o Espírito Santo só trabalha numa atmosfera de paz. O Espírito de Deus não trabalha numa igreja que só tem confusão, contenda. Estou dizendo que aqui tem, estou falando no contexto geral. No meio de um povo que só tem contenda, confusão, disse-me-disse, briga, inveja, ciúme, irmão querendo puxar o tapete do outro, outro com inveja, porque Deus está projetando, um não projetou ele ainda. O Espírito de Deus só trabalha onde tem harmonia, onde tem paz no nosso meio, irmão. E todos nós temos que trabalhar por esta paz. Em nome de Jesus eu vou dar um conselho: para de ficar jantando a vida dos outros na mesa da tua casa, do almoço, do jantar, da café da manhã, aonde você, em nome de Jesus. Olha aqui, eu quando estou num lugar, irmão, quando eu estou num lugar com pessoas, e aquelas pessoas começam a falar de outras pessoas, a primeira frase que vem na minha mente é essa. Eu li uma frase há muito tempo na minha vida, e eu apliquei, dentre tantas, é uma lição de vida para mim. Diz assim, ó: pessoas inteligentes falam sobre coisas, pessoas medíocres falam sobre pessoas. Então, pessoas medíocres são aquelas que quando se reúnem não tem o que falar, aí vai falar só da vida dos outros. E fulano de tal, e fulano de tal, e fulano de tal, e fulano, e o irmão fulano de tal. Pessoas medíocres falam de pessoas, pessoas inteligentes falam de coisas, pessoas sábias falam de projetos. Não tem coisa mais interessante do que uma conversa que edifica. Você senta com uma pessoa e vai conversar sobre política, sobre geografia, sobre história, sobre o que está acontecendo no mundo. Vai conversar sobre a consagração que foi maravilhosa, que Deus Agora, quando pessoas se juntam para falar de outras pessoas, isso são pessoas medíocres, pessoas que não têm projeto, pessoas que não têm sonhos, pessoas que não têm o que fazer, e vai falar da vida dos outros. Em nome de Jesus Cristo, irmão, se você for falar, fale de Jesus para as pessoas. Diga que Ele é bom, que Ele cura, que Ele salva, que Ele liberta, que Ele transforma. Eu tenho dificuldade de ficar junto de pessoas medíocres. Porque pessoas medíocres falam de pessoas, e pessoas sábias falam de sonhos, falam de projetos. Você vai embora para casa e diz: rapaz, aquela conversa foi edificante. Eu aprendi, eu cresci. Eu vou fazer agora daquele jeito. Aprendi uma coisa nova que eu não sabia. Porque em vez de ficar fazendo reuniões para viver jantando a vida dos outros, ele vai conversar coisa que edifica.
Satanás, ele fica colocando, e às vezes, irmão, vocês sabem disso, né? Aquela brincadeira do telefone, a conversa quando chega lá no final, no irmão que chegou lá, que já passou por uns 10, ela nunca chega do jeito que era no início. As interpretações já são erradas, a forma de ver já é errada, porque a conversa já chegou toda distorcida. E aí a pessoa ficou ferida, ficou magoada, adoeceu. E aí a igreja, às vezes, irmão, a igreja tem que tratar mais de problemas internos, quando deveria estar preocupada em ganhar as almas lá fora. Porque se nós estamos unidos aqui e nós entendemos o reino de Deus, o propósito do reino, a profundidade do reino, todos nós estamos juntos aqui no propósito de ganhar esta cidade para Jesus Cristo de Nazaré. E não é ficar disputando aqui um com o outro, quem vai ter uma oportunidade, quem vai pregar, quem vai cantar, quem não vai. Se o outro cantou, vai embora emburrado porque não cantou. Não, meu irmão, em nome de Jesus, se você estiver no óleo, vai chegar a tua hora, vai chegar o teu tempo. Deus está te vendo. Eu já contei aqui, eu congreguei numa igreja em Goiânia, passei 1 ano sem receber uma oportunidade. 1 ano eu fui com mensagem preparada para pregar. 1 ano eu não recebi oportunidade. No dia que eu recebi a oportunidade para pregar num culto de jovens, num sábado, eu ia embora na outra semana. O pastor não estava nem na igreja nesse dia. Na primeira mensagem que eu preguei, depois de 1 ano eu preguei, o pastor ouviu lá da casa pastoral, que era de trás da igreja, perguntou para o irmão, quem era que estava pregando? Era o irmão Arnaldo. Ah, então manda ele vir aqui. Aí eu fui, irmão, aí fiquei sabendo que você vai embora. Ele fez de tudo, irmão, de tudo. Não, eu arranjo um emprego para você, eu dou um jeito. A Lidina estava grávida, nós passamos uma luta muito grande, mas era tempo de voltar, porque Deus já tinha revelado para um pastor lá no Nordeste, sem eu saber e sem ele saber. Deus falou para ele, eu estou te enviando uma pessoa que vai te ajudar na obra nesta cidade. Deus estava me enviando. Foi a primeira e última oportunidade que eu recebi nessa igreja. Mas o que eu entendo? Esse tempo que eu vivi lá, era o tempo de treinamento de Deus na minha vida. Deus estava me treinando. Eu fiquei 1 ano sem receber a oportunidade, mas os cultos de doutrina que eu dou nesse modelo, eu aprendi com esse pastor. 1 ano que eu congreguei com ele. O modelo de ministrar doutrina, eu aprendi com esse pastor. Tão sábio era aquele pastor, um mestre, e todo o culto de doutrina que ele dava, eu anotava tudo, todos os cultos de doutrina que ele dava. Eu fico vendo aqui os irmãos, vocês estão perdendo uma oportunidade enorme. Todos os cultos de doutrina. Quando eu cheguei lá no Nordeste, voltei, as minhas primeiras mensagens eram os cultos de doutrina do meu pastor. Os primeiros congressos que eu fui pregar eram as mensagens dos cultos de doutrina que meu pastor pregava. Os primeiros cultos de doutrina que eu ministrei no campo missionário foram os cultos de doutrina que eu ouvi do meu pastor, porque eu anotava tudo e eu não tinha capacidade ainda de preparar a mensagem como ele preparava, pela experiência e sabedoria que ele tinha. Entendeu isso, irmão? Vou repetir: Satanás é um grande estrategista e trabalha duro para jogar os cristãos uns contra os outros, pois sabe que o Espírito Santo só trabalha numa atmosfera de paz. Viver em unidade, irmão, não é concordar com o pecado alheio, pecado deliberado, mas é saber aceitar as limitações dos outros e suas fraquezas. O que é unidade? Unidade é aquilo que em um conjunto forma o todo. Deriva da palavra unir, que significa unir bem junto, colar, cimentar. Então unidade é cimentar, unidade é colar de tal forma que não fica brecha, é unir junto. E é de onde surgem as palavras união, unidade e unicidade. O que é união? Pacto, aliança, concórdia, harmonia. O que é unicidade? É a unidade em ação. Quem é o maior interessado em quebrar a unidade da igreja, irmão? Quem é? O diabo. Porque Satanás sabe, se eu dividir a igreja do prata, não estou dizendo que a igreja do prata está dividida, não. Eu estou só ensinando sobre isso. Se o diabo disser, se eu consigo dividir a igreja do prata, então a igreja do prata não avança, a igreja do prata não prospera. Se eu dividir a igreja do prata não abre mais a obra missionária, não vai abrir mais. Se eu consigo colocar na cabeça do crente que ele não deve ser um dizimista e nem um ofertante, eu prejudico a obra, porque a obra não vai crescer mais. Entendeu isso?
O maior interessado em quebrar a unidade da igreja é o diabo, pois ele sabe que esta é a única forma de parar a igreja. Repito, o diabo sabe que esta é a única forma de parar a igreja. Você sabia que Paulo, irmão, quando escreveu, se não me falha a memória, aos Filipenses, ele fala dos crentes cães? Quem já leu isso na Bíblia? Quem já leu? Está lá na passagem que fala que os crentes se latem um para o outro e se mordem. Onde é que está? Acha aí para mim. Me ajude a achar essa passagem aí. Não está no esboço, mas Oi? Filipenses 3 e a partir do versículo 1. Isso? Olha aqui. Resta, irmãos meus, que vos alegrai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. Então por isso que às vezes eu sempre estou repetindo um tema de uma mensagem. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. E é o que? Repetir um estudo, é o que? Segurança, porque você vai relembrar o que já aprendeu. Agora o que ele diz, ó? Guardai-vos dos maus obreiros. Não é isso aqui, serve também, mas não é essa não. Ele fala assim, porque vos mordeis. Procura aí, mordeis. Vos mordeis uns aos outros. Oi? Não, é Novo Testamento. Novo Testamento. É carta paulina. Me ajude aí. Eu vou falando aqui enquanto vocês acham. Gálatas. É isso mesmo, eu estou no Filipenses. Gálatas 5 e 15. Olha isso aqui, irmão. Ele diz aqui, ó. Vamos ler a partir do 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Fomos chamados a quê? A liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião a quem? A carne. Mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás o teu próximo como a ti. Olha o versículo 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Estava acontecendo isso na igreja da Galácia, sim ou não? Os crentes estavam se mordendo. Isso aqui é sério. Não é sério isso aí? Leia, irmã, leia aí em voz alta. Olha aí, cuidado para não acabar se matando. É igual quando dois filhos estão brigando lá dentro do quarto, o pai chega lá no Nordeste assim, o que é isso? Vocês vão se matar mesmo? É assim dentro da igreja. Vos mordeis, se comportam como animal selvagem. Cuidado, porque desta forma vocês vão acabar se matando. Às vezes não se mata fisicamente, mas espiritualmente. Não é sério isso, irmão? Sim ou não? Então eu vou correr aqui para nós orar. Eu coloquei aqui: o maior interessado em quebrar a unidade da igreja é Satanás, pois ele sabe que é esta a única forma de parar a igreja. Interessante, irmão. Esse versículo de Gálatas não estava aqui no esboço, nem na minha cabeça, mas o Espírito de Deus soprou isso aqui. E se ele soprou, ele queria que alguém ouvisse isso aqui. Então, para quebrar a unidade, para quebrar a unidade, Satanás usa crentes carnais. Crentes o quê? Carnais, que estão descompromissados com a verdade. 1 Coríntios 1, 10 e 11, 1 Coríntios 3, 1 ao 3.
Paulo disse aos irmãos de Corinto: vocês são carnais, porque vocês estão brigando, dividindo, vocês estão com inveja, estão com dissensão e porfia, não sois porventura carnais? Olha aqui para mim: quem compartilha para a destruição do templo de Deus, que é a igreja, também será destruído por Deus. 1 Coríntios 3, 16, 17, não vou mais ler porque o tempo já acabou. Então olha aqui, irmão, a advertência: todo crente que trabalha contra a unidade da igreja está trabalhando a favor do diabo e contra Deus. E a Bíblia chama isso de rebelião. A falta de unidade dentro da igreja provoca a destruição da obra. Somente o crente verdadeiramente nascido de novo entende a necessidade da unidade. Repito, a falta de unidade dentro da igreja provoca a destruição da obra. Somente o crente verdadeiramente nascido de novo entende a necessidade da unidade. Amém? Para quem está anotando, para a gente encerrar: que bênçãos a igreja recebe quando ela pratica a unidade? Primeiro, quando o povo de Deus está unido, o Senhor vem e derrama a sua bênção em profusão, ou seja, uma bênção como chuva. Deus usou a irmã Liduína para ler isso aqui na consagração, Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E diz aí, porque como é a união? É como óleo precioso. Qual é o óleo precioso? Era o óleo que era feito para ungir o sacerdote. O óleo precioso que é derramado sobre a cabeça, que corria pela barba, na gola da veste, na orla do vestido de Arão. É como o orvalho do Hermon, que abençoa os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção para sempre. Uma igreja unida é uma igreja abençoada, onde a bênção de Deus é liberada sobre esta igreja. Segundo, a igreja em unidade tem autoridade para ligar e desligar coisas no reino terreno com efeito no mundo espiritual, irmão. Jesus falou isso em Mateus 18 e 18. O que vocês ligar na terra será ligado no céu. O que vocês desligar na terra será desligado no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou presente no meio deles. Uma igreja unida tem poder no mundo terreno que é com efeito no mundo espiritual. Olha, quem veio na consagração aqui domingo viu. Ali nós estávamos em unidade. Dava para sentir isso aqui. O Espírito de Deus, todo mundo orando junto, todo mundo com o mesmo propósito, buscando com a mesma finalidade. Mesmo que aqui tivesse reunido alguém que tivesse alguma coisa contra alguém, naquela manhã parece que foi deixado de lado, e nós nos reunimos ali para levantar um clamor pela família, pelo Brasil. Então o que acontece? Quando essa unidade acontece na igreja, o mundo espiritual se move e manifesta a glória de Deus na terra. A unidade produz crescimento. Atos 2,42 para quem está anotando. O pecador é convencido pela unidade da igreja. João 17,2. Jesus disse: quando nós, Pai, eu quero que eles sejam um, assim como eu e ti somos um, para que o mundo creia que tu me enviastes. Como é que um descrente, irmão, vai congregar numa igreja que chega lá, o povo está tudo brigado, dividido? Ou ele vai ficar do mesmo jeito ou não fica? Quinto, diga comigo: quem não trabalha para a unidade do corpo de Cristo, trabalha para o diabo. Essa referência eu vou ler. Lucas 11, 23. Lucas 11 e 23. O que diz aí? Espalha. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Pergunta para o irmão que está do seu lado: tu está ajuntando ou está espalhando?
vamos encerrar. O homem, irmãos, é extremamente egoísta desde a infância. E só existe um antídoto. Só o quê? Um antídoto contra o egoísmo, soberba e o orgulho. O que é? Fica de pé e abra aí João 13:34. João 13:34. O que diz aí? Como eu vos amei. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nós servimos ao mesmo Cristo, congregamos na mesma igreja, participamos do mesmo batismo, fomos batizados no mesmo Espírito, vamos morar no mesmo céu, temos um único Deus, um só Senhor. Então nós não podemos trabalhar contra o reino de Deus. Eu coloquei a conclusão da mensagem. Quando entendemos o verdadeiro evangelho, somos uma bênção para a igreja que faço parte, pois sei que a minha contribuição, ou seja, a contribuição da minha vida, fará com que o reino de Deus cresça mais e mais. Vou repetir para nós orarmos. Quando entendemos, porque nem todo mundo, infelizmente, entende o evangelho. Paulo disse isso. Quando entendemos o verdadeiro evangelho, em vez de você ser uma pedra de tropeço, você é uma bênção para a igreja que você faz parte. Pois você entende que a contribuição da sua vida fará com que o reino de Deus cresça mais e mais. Glória a Deus. Eu quero que você volte para a sua casa hoje com essa reflexão para você mesmo. Como eu tenho contribuído para o corpo de Cristo? Bem ou mal? A minha posição, a minha postura, o meu comportamento como membro deste corpo, em que tem servido para contribuir para o crescimento do reino? Se nós tirarmos o sentimento egoísta do pensamento de que o que eu vou ganhar com isso? Que vantagem eu vou ter com isso? Não, no reino de Deus não tem esse tipo de pergunta. A pergunta tem que ser: em que eu posso contribuir com a minha vida para que o reino de Deus prospere? Essa é a pergunta. E automaticamente você vai ganhar com isso, porque a palavra de Deus diz que a nossa obra no Senhor tem uma recompensa. Uma recompensa. Eu vou esperar você orar. Vamos orar. Vamos orar hoje pela unidade da igreja, do corpo de Cristo. Cada crente tem que guardar a unidade do corpo. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse: procurai guardar a unidade do corpo pelo vínculo da paz. Irmão, olha aqui, tem uma frase lá fora que ela vigorou muito nos últimos meses: é melhor ter paz do que ter razão. Não é que você vai abrir mão de verdade, mas às vezes tem coisa que você pode, é melhor ter paz, para o bem do reino, para o bem do corpo. Todos nós temos as nossas individualidades, mas com relação à unidade e o reino, nós temos que contribuir para o crescimento e a unidade do corpo. Dai-me um coração, Em nome de Jesus, repreendo todo espírito ao teu coração, todo espírito de dissensão, Jesus. repreendo agora. Muda meu jeito de falar,
qual é o nosso papel no corpo de Cristo, e assim podermos exercer a autoridade, a função, restaura com seu bálsamo de amor. pelo teu Espírito Santo. Nos ajuda a não permita que Satanás tenha êxito, causando dissensão, divisão, discórdia em nosso meio, Pai. Eu Teu quero Espírito encontre uma ambiência de paz, poder operar, de harmonia, da tua bondade, fidelidade e misericórdia. Meu Deus e